Muitos alunos perguntam, e a parte de legislação, né, o direito, será que eu vou ter que estudar a legislação para a área de comunicação? E sim, tá? Muitos concursos trazem nos seus editais a parte de legislação. E aí eu vou destacar aqui com vocês o que é importante, dependendo de cada área, tá? O que você deve prestar atenção. A gente tem, inicialmente, claro, a nossa Constituição Federal, tá? Então, principalmente ali artigos 5º, depois os artigos falando da parte de comunicação também, tá? Então, destaco esse tema aqui para vocês. Temos o decreto 83284 de 79 para a área de jornalismo, tá? Então, regulamentação da profissão. A Lei 4.680, de 65, e o Decreto 57.690, de 66, para a publicidade, tá? Então, também regulamentação da profissão de publicitário. E aí, dependendo da sua área, do seu cargo, você vai olhar para uma legislação ou para outra, tá? E aí, eu destaco também com vocês a parte de ética. Tá? Os códigos de ética não são leis, né? Não tem essa classificação, mas eles têm a mesma estrutura no sentido de ter artigos, ter ali incisos, enfim, a própria organização, o próprio tipo de conteúdo é muito similar à parte de legislação. Então, é importante trazer esses códigos de ética também porque eles podem ser cobrados. Código de ética dos jornalistas brasileiros é indispensável para as provas de jornalismo, tá? Então você precisa conhecer esse documento, tá? E aí, código de ética dos profissionais de propaganda e também código do CONAR para quem estuda na área de publicidade. Isso aqui é bem importante para o seu certame também. E aí, veja que para estudar essa legislação, você não precisa necessariamente ter estudado temas do direito anteriormente, tá? Mas ajuda. Então, se você está estudando para concurso público, está fazendo um ciclo básico de estudos, e você tem ali direito administrativo, direito constitucional, que são temas da área jurídica, que são cobrados nos concursos públicos em geral, é claro que essa base te ajuda muito, tá? Então, você tem uma base de direito constitucional, do entendimento dos princípios, os princípios da administração pública também, enfim, todos esses assuntos que são tratados ali no direito constitucional, você vai com certeza utilizar aqui. E direito administrativo, que vai falar sobre o trabalho dos servidores, e aí assuntos como, por exemplo, a questão da gestão pública, como isso vai acontecer, quais são os princípios, tudo isso também vai ser abordado nos códigos de ética, tá? Então, no sentido de que a base que você tem de direito administrativo, de direito constitucional, pode te ajudar, tá? Não é indispensável, tá? Você consegue estudar a legislação sem o direito constitucional e o direito administrativo anteriormente. No entanto, se você tem essa base, vai te ajudar sim. E aí, como você já estuda essas disciplinas para a área de concursos públicos, você aqui na comunicação também já sai na frente, porque você tem essa base, esse entendimento, que com certeza facilita a sua vida ao estudar esses temas aqui, tá? E aí, continuando nessa questão da legislação, é muito importante a gente entender como fazer esse estudo, tá? E tudo que eu falar aqui em relação à legislação, vocês apliquem também para a parte de códigos de ética, tá? Por conta da estrutura dos códigos, enfim, você pode aplicar também o que eu estou falando aqui ao estudar a parte de ética, tá? Então, na tela para vocês, quando a gente fala sobre estudar a lei seca, né, alguns alunos não conhecem essa expressão ou ficam em dúvida, e na verdade, o estudo da lei como ela é apresentada, né, do próprio texto da lei. E aí, a gente usa essa expressão também em relação à parte do código de ética. Você pegar o código de ética, apesar dele não ser uma legislação, não ser uma lei, você deve também pegar o texto do próprio código e fazer esse estudo. E aí a minha recomendação para você é que antes de você pegar a nossa aula sobre a parte de ética ou sobre legislação, você faça uma leitura superficial do conteúdo, tá? Então, para você se familiarizar com o tema, ver ali quais são os capítulos, né, como que aquela lei está dividida, né, como que ela funciona. E aí você já consegue fazer essa leitura superficial só para se familiarizar com esse tema, tá? Isso pode facilitar o seu estudo depois. E aí, em seguida, você faz o estudo das aulas, tá? Então, a gente tem os PDFs, os vídeos também, com os principais pontos explicados. Eu normalmente gosto de destacar para vocês aquilo que mais cai em prova.
Então, quando a gente olha para as questões de anos anteriores, a gente já consegue identificar algum padrão ali entre as bancas, verificando quais são os artigos que caem mais, e aí tudo isso é passado para que você tenha um olhar estratégico para a legislação, para o texto que você está estudando. E também destaco as pegadinhas. Tá? Porque tem algumas questões que, dependendo da legislação, são clássicas. Tá? Então, o examinador gosta de trocar ali uma palavra, colocar um não em um lugar que ele não existe, e aí isso muda o sentido do item. Então, todas essas pegadinhas das bancas também são explicadas para que vocês possam ir além do simples texto da lei e consigam entender justamente o que o examinador costuma pedir para que você chegue na prova com esse olhar mais direcionado, mais estratégico para esse assunto da legislação. E aí também eu recomendo que você faça exercícios sobre isso, tá? E também faça um estudo aprofundado da lei, do texto da própria lei, com grifos, tá? Então, ao longo da aula ou depois, você tem esse material grifado, marque ali os pontos que eu destaco, que são mais importantes, para que você possa voltar nesse texto depois, já com esse raio-x daquela legislação ou daquele código de ética, e já possa olhar exatamente aquilo que costuma cair em prova. Isso é muito importante porque a maior dificuldade com legislação ou com código de ética é justamente o fato de que eles caem na literalidade das provas. Então, muitos examinadores vão simplesmente copiar e colar o texto daquela norma e vão trocar ali uma palavra ou outra, vão mexer numa vírgula, vão criar uma hipótese que não existe. E aí, quando você vê aquela questão, ela parece que está certa. Mas ela tem um detalhe, ela tem ali um pequeno fator que faz com que ele esteja errado, tá? Então você precisa cuidar com isso, justamente para que na pressa, na sua prova, você não passe por esse tipo de item, tá? Então essa atenção aos detalhes é extremamente necessária quando a gente estuda legislação e a parte ética também. E se você tiver um estudo bem direcionado, se você conseguir pegar ali a sua legislação, fazer esses grifos, fazer revisões constantes, você vai se acostumar com aquele texto, com as palavras que o examinador que o legislador utiliza, e aí na sua prova isso vai ser bem tranquilo, você já vai conseguir identificar qual que é o erro daquele item com mais rapidez.